santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos mais uma vez unidos aqui, reunidos aqui, ligados num só corpo. Cristo é o cabeça. Nós estamos unidos na mesma fé, crendo que Cristo está presente. E onde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, algo especial acontece. Pastor, como você me afirma isso? O principal milagre é a nossa salvação em Cristo. Aleluia. Às vezes nós olhamos e falamos, mas eu luto, pelejo, sofro, passo tantas dificuldades. Mas se a tua vida, o seu nome está no livro da vida e a sua vida está nas palmas das mãos do Senhor, você vai ter recompensa eterna. É verdade. Às vezes vale a pena, sofremos por muito aqui na face da terra. E temos a garantia da nossa entrada nos céus pelas portas. Aleluia. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para nos garantir isso. Que nos ama e quer a nossa vida pela eternidade ao lado dele. Amém? Amém. Deus é bom. E nós confiamos nessa palavra, cremos nessa palavra. Deus me deu uma palavra e eu quero ler com os irmãos, quero compartilhar com os irmãos. Peço que o Espírito Santo nos capacite em nome de Jesus. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos. Atos. Livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 11 em diante. Atos, Aleluia. capítulo 3, versículo 11 em diante. Para a honra e para a glória do nome santo de Jesus. Amém? Amém. Deus é bom. É Ele quem está no comando e à frente de todos nós para a glória de Deus. Amém? Amém. Eu glorifico a Deus pela presença de cada um de vocês presente. Eu glorifico a Deus por todos que nos acompanham através do YouTube, através do Facebook. E se houver a oportunidade, acompanhe a meditação com a gente na palavra. Cristo tem algo para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O tema da leitura, Atos, capítulo 3, versículo 11 em diante, diz assim: a severa pregação de Pedro. O tema da leitura, a severa pregação de Pedro. Louvado seja Deus. Essa palavra tem poder. A palavra da Bíblia Sagrada tem poder. Aleluia. Não é o poder dado pelo pastor. É verdade. Não é o poder dado pelo escritor. Não é o poder de quem está ouvindo, receptando a palavra. Mas é o poder vindo dos céus. É o poder vindo da glória, através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Atos, capítulo 3, versículo 11 em diante. Amém? Diz a palavra: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos dessem um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que
toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez para com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos aqui Pedro pregando. Nós sabemos que Pedro era um homem indulto, sem leitura e sem cultura. Meu Deus. Nós sabemos que eles estavam aqui, Pedro e João, eram pescadores. Não tinha formatura, não tinha diploma, não tinha pós-graduação, não eram ricos, não eram homens coletivos aceitáveis perante a sociedade, eram pessoas humildes e simples. Você conhece algum crente assim, humilde e simples? O que mais vemos são pessoas pobres no Evangelho. O que mais vemos são pessoas simples no Evangelho. Mas isso não priva o homem de viver a glória de Deus. A sua condição de financeira, aonde ele mora, a cultura que ele tem, o estudo que ele tem, os bens que ele tem, não importa se ele passa por dificuldades diárias. O que importa é ele servir ao Senhor e crer no poder do nome de Jesus. Sabemos que o Evangelho é poder de Deus. Sabemos que a glória dessa palavra, ela muda a vida de muitos. Sabemos que o Evangelho, ele não se compara com nenhum outro livro. A Bíblia Sagrada não se compara com nenhuma obra escrita sobre a face da terra. Homens cultos, formados, homens de grande influência mundial, não conseguem, se não tiver a presença de Deus, entender a Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos que Deus se revela aos pequenos. Deus se revela aos humildes. Deus usa o pequeno para confundir os grandes. E foi o que aconteceu aqui. Sabemos que Cristo já havia sido morto e também ressuscitado no terceiro dia. Sabemos que a fase que estão vivendo aqui é uma fase do início da igreja primitiva. Nós sabemos que aqui todos os discípulos, os seus apóstolos e seguidores foram já cheios e capacitados e batizados pelo fogo e pelo Espírito Santo. Sabemos que o Pentecostes já tinha acontecido e sabemos que muitos sinais e milagres já estavam acontecendo. Mas o escritor do livro de Atos, Lucas, o doutor Lucas, ele enfatizou como um dos maiores e grandes e notórios milagres o milagre da cura de um homem aleijado. O milagre da cura de um homem coxo. Um homem que era aleijado e vivia em condições precárias, à base de esmolas na frente da igreja. Esse homem, a Bíblia fala que ele era coxo, ele era aleijado desde a nascença. Esse homem tinha mais de 40 anos da sua vida aleijado. Desde que ele nasceu até a sua maioridade, aos 40 anos, ele era carregado. Por amigos e parentes, ele era levado até a porta da igreja para pedir esmola. Qual era a vida desse homem? Quem é que queria uma vida dessa? Qual era a perspectiva? Será que o coração dele estava alegre e está todo dia sendo levado para a porta da igreja para pedir esmola? Com certeza esse homem não era feliz. Com certeza esse homem não era completo. Com certeza esse homem tinha sonho, mas era limitado pela sua deficiência física. Esse homem tinha dificuldades, mas ele, ao mesmo tempo ele era um homem querido e conhecido. E Deus, ele é estrategista em formar situações para glorificar o nome de Cristo em sua vida. Ele é estrategista em formar situações, João, para glorificar o nome de Jesus através do teu testemunho de vida, através da sua ação, da sua obra, das suas atitudes. É Deus que usa muitas das vezes a Mara em pequenas ações que nós não vemos, mas glorifica o nome dele através da vida da Mara. É Deus que realiza milagres e às vezes nem nós enxergamos, mas o milagre está acontecendo. Aleluia. Nós sabemos que Pedro e João estavam indo em direção à igreja por volta das 3 horas da tarde, a hora nona, indo para a oração. O segredo de vitória é orar? Tem vitória sem oração? Não. A arma mais poderosa que o crente tem ao seu alcance é o relacionamento dele para com Cristo através da oração. É o relacionamento da oração, da intimidade, da proximidade da oração. Por
intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós junto ao Pai. Sabemos que Pedro e João estavam praticando o poder da oração. E a Bíblia fala que quando eles chegam à frente daquela igreja, eles chegam à entrada daquela igreja, eles juntam-se, eles passam perto de um homem, e esse homem já estava na porta da igreja, a porta principal chamada Porta Formosa. Ele estava pedindo esmola. Talvez aquele aleijado olhou e falou assim: rapaz, vem vindo dois aí, eu vou pedir uma esmola, eu vou pedir algum trocado, eu vou pedir algum lucro, alguma coisa que eles possam me dar. O pensamento dele não tinha fé em Deus para ser curado. Aquele homem, a Bíblia não fala que ele tinha fé em Deus. Ele era posto na porta da igreja, mas não tinha fé em Deus. Já entendeu isso? Meu Deus. Pessoas que conhecem a igreja, às vezes passam a porta da igreja, às vezes relacionam-se com os que estão dentro da igreja, às vezes conhecem porque ouviu falar do Evangelho, sabem quem é Jesus, sabem que é só através de Jesus que temos acesso à vida eterna na presença de Deus. Conhece o poder do Evangelho, mas não creem no Evangelho. Só creem em coisas que lhe convêm. Nós sabemos que muitos dos que estão vivendo hoje só creem nas coisas palpáveis, provadas e certificadas pela ciência. O que eu posso ver e tocar, eu acredito. O que é sobrenatural, o que tem que acreditar pela fé, eu não acredito nessas coisas. No mínimo, aquele homem estava na porta do templo, aleijado, coxo, no mínimo em cima de alguma esteira, em cima de alguma cama, em cima de algum tecido, sendo colocado todos os dias ali, com o receio de levar o sustento e o lucro para a família, para ajudar nas despesas. Devia ser um homem pobre, mas devia ser conhecido. 40 anos na porta da igreja, 40 anos todo mundo passando, cumprimentando, dando uma esmola. 40 anos não é possível que ninguém daquela igreja o conhecesse. E Deus faz milagre a ponto de realmente ser notório, para que ninguém haja dúvida do milagre. Verdade. Às vezes Deus faz situações acontecerem para que realmente seja glorificado o nome dEle, seja exaltado o nome dEle, com obras superiores que o homem não tem capacitação, que a ciência não tem capacitação, que a medicina não tem capacitação, que os medicamentos não têm capacitação. Você entendeu? Não? Deus trabalha através da fé. A Bíblia fala que aquele homem estende as mãos para Pedro e para João e pede uma esmola. Pedro olha para eles e fala assim: olha, fixa o olho em nós, fita o olho em nós, olha para nós. E olha para. E no mínimo ele fala: agora eu vou ganhar um trocado. Parou e me deu atenção. Vai pôr a mão no bolso, vai puxar uma nota de 10, né? vai me dar um agrado, eu vou ganhar o dia. O pensamento era humano, o pensamento era carnal, o pensamento era nas coisas da terra. Mas entenda, quando Deus tem uma obra, um plano na vida do homem, não importa e não depende dele. Quando Deus tem a capacitação de amar e resgatar, não é pelo homem. Você acha que o pastor está aqui porque quis? Você acha que a Mara está aqui porque quis? Que o Antônio está aqui porque quis? Nós estamos aqui porque Deus é quem nos escolheu. Nós estamos aqui porque nós somos escolhidos. E nós estamos aqui porque Cristo decidiu nos amar, nos resgatar, nos tirar desse mundo de pecado, desse mundo de iniquidade, do caminho da condenação para a eternidade longe do Senhor. Ele decidiu nos acolher no braço, decidiu nos envolver com amor e mudar nossas vidas. Aquele homem não tinha entendimento espiritual. O que ele queria era uma moeda, o que ele queria era um lucro, um trocado, uma esmola. Pedro olha para ele e fala assim: olha para nós. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí estende as mãos, pega a mão daquele que está aleijado no chão há 40 anos. E sustenta e levanta. A Bíblia fala que os tornozelos, os artérios, as pernas, os tendões, os músculos, todos se endireitam. Aquele homem não levanta normal, ele levanta já pulando, saltando, cantando e gritando. Aquele homem foi curado imediatamente. E sabe o que acontece? Aquele homem entra naquela igreja cheia de gente. A hora da oração, todo mundo orando, todo mundo glorificando. Era a hora que mais os judeus buscam, é a hora que mais a igreja está cheia. E de repente, aquele que estava na porta da igreja aleijado, aquele que estava na porta da igreja pedindo esmola, aquele que era conhecido por todo mundo há 4 décadas, entra na igreja, saltando, pulando, gritando e glorificando a Deus pela cura, pelo milagre. Termina o culto. Ao sair do culto, todo o povo está ao redor, fitando os olhos.
estavam ali olhando para eles com uma certa tensão. Quem são esses? Na leitura oficial que lemos aqui, louvado seja Deus. Aleluia. Na leitura oficial que lemos, o versículo 12 diz assim, ó: e Pedro viu isto, versículo 11, perdão, e apegando-se ele a Pedro e João, o aleijado, o homem que foi curado, que estava pulando de alegria e louvando a Deus, apegando-se eles junto a ele, Pedro e João, os três, todo o povo correu atônito, junto deles, ao alpendre, a saída da igreja. Tinha um local, um alpendre chamado alpendre de Salomão. Era o local onde dava visão, a parte maior do templo, a parte maior da saída do povo. Aquele povo todo atônito olhando, quem são esses? O que acontece? Será que surgiu um novo Jesus? Será que tem um novo profeta na face da terra? Quem são esse Pedro e João? Porque o aleijado eu conheço, mas esses dois eu não conheço. Que virtude é essa? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Aleluia. Pedro olha para a multidão e começa a contextualizar. Por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para João? Eles acham que foi nós que fizemos esse homem ter saúde? Olha aí. Você acha que foi nós, por nossos créditos, por nossa virtude, por nossa santidade? Nós não somos maiores ou melhores que vocês. Somos iguais a vocês. Nós não temos nenhuma superioridade. Eu não sou especial. Eu sou um pescador que foi amado por Jesus. Eu estou andando nos seus caminhos, salvo por Ele. Eu não tenho nenhum tipo de influência ou poder. Eu sou só mais um. Nós vemos que a influência de Pedro expressar a humildade e não ter atitude própria para curar aquele homem, mostra que a visão daquele povo era de idolatria, Pedro. Era de idolatria, João. Talvez se isso acontecesse hoje, talvez se esse tipo de milagre acontecesse hoje, muitos que foram usados por Deus, talvez seriam beatificados, santificados. Foi curado pelo São Pedro, foi curado por São João. E Pedro olha e fala assim: não foi por nós, não. Não nos siga como ídolos, não nos siga como os deuses, não nos siga como intermediários de Deus. Somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos e pensamentos de vós. A glorificação, o poder, a honra foi dado ao nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. E ele começa a confrontar aquele povo. Por isso que fala que o tema da pregação é uma pregação dura, é uma pregação severa. E é duro quando você toma um confronto, né? Você conhece os seus pecados, você reconhece os seus maus caminhos, sabe o que você está fazendo de errado e vem um confronto, tem que mudar isso. Oh, Deus poderoso, aleluia. Aleluia, meu Deus. Vem um e diz, tem que mudar isso. Fala assim, se vocês acham que foi nós que demos vida e saúde para esse homem, vocês estão enganados. Eita Deus. Quem deu saúde, levantou e curou esse homem foi o próprio Jesus Cristo, que algumas semanas atrás vocês negaram perante Pilatos. Algumas semanas atrás Pilatos decidiu soltar Jesus Cristo. Vocês lembram que era Jesus, o Nazareno, aquele que fazia grandes sermões, aquele que realizou grandes milagres, aquele que fez mortos sair do caixão, aquele que fez mortos sair da sepultura, aquele que purificou leprosos, aquele que deu vista a cegos, aquele que fez coxos levantarem e andarem. Olha só, esse mesmo Jesus que ensinou o que é amor, ensinou sobre o reino de Deus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, e vocês decidiram matar o dono da vida. Pilatos abriu mão e falou assim: não, por mim eu solto Jesus, não há nada nele que eu possa condená-lo. Mas vocês, povo de Deus, israelitas, povo escolhido, repara que às vezes é mais difícil você conviver com os de casa do que com os de fora. Quantas vezes as suas provações são mais difíceis com os parentes do que com os lá na rua? Às vezes os amigos são mais solícitos. E os de casa porque te conhecem, porque te entendem, porque a longo prazo estão andando aos seus lados, ao lado da gente.
Eles querem apontar. Não é digno, não merece, não pode dar. Ele te vive. Às vezes era esse o sentimento que aquele povo sentia. Quando Pedro começa a confrontar, fala assim: é esse Jesus que vocês negaram. Olha aí. Quando Pilatos falou: eu vou soltar, solta quem? Barrabás, um homicida, ou solta Jesus, o Nazareno? Vocês declararam em alto bom som. Olha aí. Solta Barrabás, leva Jesus para a cruz do Calvário, Meu Deus. chicoteia Jesus, põe a cruz sobre a cabeça dele, a coroa sobre a cabeça dele, perfura os pés e mãos com os pregos, Meu Deus. deixa ele sofrer até a morte. Nós queremos realmente é a morte de Jesus. É esse Jesus que vocês negaram. É esse Jesus que está fazendo o milagre de botar esse homem em pé. É esse Jesus que deu saúde plena, como todo mundo sabe e está vendo. Aleluia. Ninguém tem dúvida de que esse homem era aleijado. Todo mundo conhece a dificuldade por 40 anos desse homem. Ninguém pode falar que não houve um milagre aqui. E o milagre não foi feito por nós, mas foi feito pelo Jesus que vocês decidiram matar na cruz do Calvário. Deus, é forte. Forte, Eita, papai. forte. Quantas vezes negamos Jesus? Meu Deus. Quantas vezes temos condições de andar por amor ao lado de Jesus? Condições de seguir a Jesus pela benevolência do Senhor. O convite é feito, cantamos quantos hinos aqui? Jesus te ama, Ele te chama, Jesus te guarda, Jesus te salva. Ouça a voz de Jesus. Quantas vezes nós glorificamos o nome do Senhor aqui essa noite? É verdade. E quantas vezes nós sabemos que as pessoas ouvem, entendem, compreendem, mas o seu prazer, a sua perspectiva não está em Cristo. Meu Deus. Está no seu próprio ego, nas suas próprias forças. Renunciar a Jesus se tornou as coisas mais comuns do crente ouvir hoje. Pessoas que abriram mão da fé. Eita, Deus. Pessoas que dizem que tem fé, mas não tem obra. Não, eu amo a Jesus, é da boca para fora. Papai. O Pedro, por isso que fala que a pregação é severa, dura. Pedro sempre foi um homem ríspido na palavra, firme nas palavras, duro nas palavras. E muitos acham que o evangelho é só amor. Não é não. Pedro tacou na cara de todo mundo: vocês negaram a Cristo. Mas entenda, mesmo vocês negando a Cristo e condenando Ele à morte de cruz, o Deus dos céus ressuscitou Ele, porque nós vimos isso. Aleluia. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus foi um marco de vida. Foi o primeiro homem a ressuscitar e se tornar imortal, nos dando a esperança da imortalidade, nos dando a esperança da incorruptibilidade, nos dando a esperança da eternidade. Obrigada, meu Pai. Quando eles começaram a pregar que Jesus morreu e ressuscitou porque Deus assim o fez, eles entenderam que Deus estava glorificando a Jesus na ação da cura daquele homem. Aleluia. Deus estava glorificando Jesus na cura daquele aleijado. A ação foi feita por Pedro e por João, mas a glorificação foi feita ao nome de Jesus. Quem glorificou ali a Jesus não foi os homens, foi o próprio Deus. E não pensa que aquele homem tinha fé para ser curado, e nem pensa que a fé foi por Pedro. A fé foi dada pelo próprio nome de Jesus. Autoridade. Glória a Deus. Autoridade. Se nós lermos o versículo 16, diz assim, ó: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vocês bem conhecem. Olha só, o nome de Jesus é que fortaleceu as pernas dele. O nome de Jesus é que deu força para os nervos, tendões, músculos, ossos. O nome de Jesus que levantou esse homem. E vocês conhecem esse homem, não há dúvida que ele era aleijado. Ele está falando assim, ó: e a fé é por ele, é ele quem deu a este. A fé vem de Cristo. Aleluia. A fé às vezes não vem de nós. Nós sabemos que Jesus, e muitas das vezes que Ele curou, Ele especificou às pessoas que foram curadas: vai, a tua fé te salvou. É verdade. Mas repara que esse homem não tinha fé para ser curado. Mas a determinação do nome de Jesus, Pedro diz: é pelo nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Glória A virtude do nome, o poder do nome, a glória do nome de Jesus pode realizar milagres ainda hoje.
pode fazer milagres ainda hoje. Mas o que a multidão espera hoje, na verdade, é a renúncia de Jesus. O que a multidão espera hoje, na verdade, não é caminhar ao lado de Jesus, não é estar ao lado de Jesus, não é seguir a Jesus. O que a multidão espera hoje é só a glorificação, as bênçãos que vêm do nome de Jesus. Por isso que quando há confronto, as pessoas se recuam. Mas, da mesma forma que Pedro confronta eles, Pedro especifica: mas eu sei que não foi culpa de vocês. Vocês fizeram isso de inocente. Vocês não sabiam do que estava acontecendo, do que estava na ação de vocês. Eita Deus. Oh, glória! Louvado seja Deus. Versículo 17 diz assim, ó: e agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância. Meu Deus. Como também os vossos príncipes, como os líderes dos sacerdotes, Olha aí. como os fariseus, como Caifás, Anás e todos que estavam ali na direção do sacerdócio. O que ele quis dizer isso? Isso tudo ocorreu porque Deus quis. Poder nenhum a população tinha, poder nenhum a humanidade tinha em cima de Jesus. O que Jesus sofreu e padeceu foi testificado pelos profetas no passado. Desde Samuel a todos os profetas foram falados que o Cristo tinha que sofrer, tinha que padecer, tinha que morrer pelos pecados da humanidade. Esse era o propósito do amor de Deus. Pagar o preço do pecado da humanidade para que nós possamos se juntar a Deus. Aleluia. Começa a falar a ação que ocorreu, a atitude que ocorreu, não foi uma atitude prescrita e vista e escrita pelos homens, mas foi prescrita, escrita e vista pelo próprio Deus. Ele conhece, ele é todo poderoso, sabedor. Ele conhecia o futuro da humanidade, ele conhece o meu futuro, o teu futuro. Ele sabe que nós temos que entrar numa linha de arrependimento pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes. Aleluia. Ele olha para o povo e diz assim, o versículo 19, olha só: arrependei-vos e se convertei para o Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados, para que o pecado da condenação de Jesus na cruz do Calvário seja mudado da sua vida, seja limpo da sua vida, para que haja refrigério na sua vida, na sua alma, vindo da parte do Senhor. Oh, glória. Quando o homem anda em pecado, quando o homem anda com o seu pesar, com a sua consciência lhe cobrando, quando o homem sabe que está andando nos caminhos errôneos, que não agrada a Deus, não agrada a sociedade, não agrada o pai de família, a mãe de família, os filhos dentro do lar, quando está andando em erro, em pecado, dentro da família, dentro da casa, há uma turbulência ou a paz? Há uma turbulência. Quando o pecado predomina dentro de uma casa, quando o pecado predomina no coração, quando o pecado predomina em cima de uma família, não há paz naquele lugar. Não há vida naquele lugar. Não há alegria verdadeira naquele lugar. As pessoas são movidas a todo tipo de química para arrancar alguma alegria de dentro do ser, alguma paz dentro do ser, e não conseguem. Se alegram hoje movidos a droga, movidos a álcool, mas amanhã a tristeza estava presente. Amanhã o coração está vazio. É preciso estar falando: arrependa-se dos seus pecados, para que haja refrigério da parte do Senhor na vida de vocês, para que o pecado de vocês fossem apagados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Glória a Deus. Quando ele começa a especificar que a vontade de Deus, a glória de Deus foi manifesta desde a época de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o salvador do povo de Israel. No Antigo Testamento, no começo da Bíblia, lá em Êxodo, nós lembramos dos trajetos do começo da salvação do povo do Senhor. A promessa foi feita a Abraão, passou ao seu filho Isaac, ao seu filho Jacó. A promessa foi feita ao pai da fé, e essa promessa, dessa promessa nasceu um povo. Esse povo é escolhido e amado. Sabe qual é a descendência desse povo, Antônio? Sabe qual é a descendência desse povo, Marcelo? É a Mara, é o João. A descendência desse povo somos nós, que temos fé em Deus como filhos de Abraão. Ele diz que através de Abraão todas as nações seriam benditas, todas as famílias seriam benditas. Aleluia. Moisés especifica, olha só: haverá um que nascerá no meio do povo de Israel, no meio de vocês, israelitas, que será um profeta como eu, salvador como eu, designado por Deus como eu, com uma missão como eu. Aleluia, meu Deus. E se vocês acreditarem nele,
Se vocês não recuarem, se vocês forem fiéis, crerem no que ele falar, Oh, Deus. vocês serão salvos. Mas aquele que não crê, já está significando, vocês serão eliminados, aquele que não der crédito. O que ele quis dizer? Em ser salvo e eliminado. Às vezes as pessoas falam, não, eu acredito num Deus de amor. Eu acredito num Deus de salvação. Hoje eu vi um vídeo e eu fiquei pasmo com aquele vídeo. Um homossexual dizendo que não se via condenado, não se via no inferno. O homossexual falou assim, eu não entendo, eu não consigo entender, é claro. A visão está fechada, o entendimento está fechado, dominado e guiado por demônios desse século. Ele fala, eu não me vejo como um homem condenado, como uma pessoa condenada. Pelo meu coração, pelos meus sentimentos, eu sei que eu estou salvo em Cristo Jesus. E vivendo a imoralidade sexual como um homossexual, relacionado com outro homem. E a Bíblia condena. E ele, no podcast, um pastor de renome, olha para ele e fala, mas não há na Bíblia nenhum trecho que diz que os homossexuais serão condenados. Mentira! Há na Bíblia que não herdarão o reino. Se não herdarão o reino de Deus, herdarão o quê? Se não for para o céu, vai para onde? Rapaz, a morte só tem dois caminhos. Então, às vezes, nós não queremos seguir o evangelho fácil. O evangelho difícil, perdão. Queremos seguir o evangelho fácil. Às vezes só queremos acreditar no que nos convém. Às vezes nós queremos só acreditar no que é prazeroso, no que é satisfatório, no que é benigno. Meu Deus. E às vezes Deus aperta a gente a ponto da gente ficar na lona. É verdade. Para que Ele salve a alma do homem. Para que Ele salve a alma da mulher. Quantas oportunidades Deus nos deu para nos resgatar. Quantas vezes poderíamos vir por amor. Quantas vezes recebemos um convite. Participa hoje do culto. Jesus te ama, vai se alegrar com o louvor, vai receber uma oração, vai ouvir a palavra de Deus. Jesus, o próprio Espírito Santo tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele quer te salvar, te levar para o céu pela eternidade, Ele te ama. Ah não, um dia eu vou, quem sabe uma hora eu vou. É desse jeito. E a Bíblia nos fala que a palavra do crente é sim, sim, não, não. E o que passa disso tem procedência do diabo, maligno. Quando as pessoas começam a mentir, não, um dia eu venho. Não, uma hora eu vou. Mentira, é o diabo que está falando na boca dela. Não tem prazer e nem compromisso e nem quer estar na presença de Deus. É desse jeito. Mas quando Deus tem um plano e um projeto, entenda. Quando Deus tem um plano e um projeto, aquele que não tinha fé, mesmo conhecendo a igreja, aquele que não acreditava, mesmo estando na porta da igreja por 40 anos, é salvo. É curado. É colocado em pé. Deus levanta com um projeto de vida. Faz o homem depressivo, faz o homem rejeitado, faz o homem renunciado pular, saltar, cantar e glorificar a Deus, curado, sadio. Glória a Deus. Entenda, não foi só a cura, Mara. Sabe qual foi o resultado dessa pregação? Sabe qual foi o resultado? Como diz aqui o tema da leitura, dessa severa pregação de Pedro. Os homens, a população, os que estavam ouvindo a pregação, acreditaram em Cristo Jesus. Oh, glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 4 de Atos, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Quase 5.000. 5.000 pessoas foram salvas. Aleluia. Quase 5.000 homens. Quando falo em homens, é fora mulheres e crianças. Olha aí. Quantas mil pessoas foram salvas através dessa pregação dura? Meu Deus. Quantas mil pessoas acreditaram que Jesus era o Filho de Deus? Que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para pagar o preço pelos nossos pecados. Entenda que através da sua cura, através da sua libertação, através do seu ato de fé como pregadora, do seu ato de fé como cristão, através do seu testemunho, não há só cura, mas a salvação. O projeto maior aqui não foi a cura daquele aleijado. O projeto maior foi a salvação de 15, 16, 17, 20 mil almas, não sei. Eita, papai. Aleluia. Parou para pensar?
Você pregando o evangelho e ganhando 20 mil almas para Jesus? Eita glória. Então, Cristo conta conosco. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Sabe por quê? Porque Ele nos resgatou. Sabe por quê? Porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Ele quer você, um homem de Deus, temente ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Sabe que entre os 12 discípulos de Jesus, tinha um discípulo, oh glória, Glória. tinha um discípulo que tinha um problema muscular na perna. Tiaguinho, andava de muleta. Como pode um discípulo de Jesus, andando de muleta, com problema na perna, andava com dificuldade? Um discípulo de Jesus. Jesus podia ter curado ou não podia? Andava do lado dele ou não andava? Ele não via os milagres que Jesus fazia, não via. Ele não podia ter pedido para Jesus, me cura também. Sou teu amado, teu discípulo, teu escolhido, vou pregar o teu evangelho. Podia ou não podia? Mas Jesus decidiu não curar. Glória a Deus. Para que o povo visse a glória dele sem cura, glorificando a Deus, como eu estou vendo aqui. Oh, glória! Aleluia! Porque às vezes quando estava sadio, às vezes quando estava andando na rua com roupa de maca, com tênis de maca, com chapéuzinho de maca, chamava, vem participar, dava risada. Ou não? Aí Jesus põe no aperto para ouvir o glória a Deus, para dar a alegria da salvação, para escrever o nome do livro da vida, para levantar como homem de Deus, cheio do Espírito Santo. O milagre é isso, meu irmão. O milagre é esse. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Pedro fez ali, o que João fez ali, foi muito além do que pensamos. Papai. Foi salvação, foi pessoas rendendo, se rendendo, reconhecendo que Jesus era o Senhor, Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que viria subir o trono de Davi, aquele que o reino seria eterno. Aleluia. Quando nós levantamos as mãos e declaramos que Cristo Jesus é nosso Senhor, único Salvador eterno, É verdade. nós aprendemos que a nossa vida deixa de ser vazia, deixa de ser sem propósito. Nós aprendemos que em nossa vida amargurada começa a surgir paz. Em nossa vida de tristeza, de ansiedade, de depressão, começa a surgir alegria, começa a surgir gozo, começa a surgir uma felicidade que não conseguimos entender. É verdade, meu Deus. Oh, glória. Entenda uma coisa, o amor de Cristo nos completa. É verdade. Entenda uma coisa, o amor, a graça, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus nos completa. A cobertura do sangue de Jesus, que foi esvertido lá na cruz do Calvário, através da sua coroa, através dos seus cravos, através dos pregos, através dos chicotes nas costas, tudo que ele passou na cruz do Calvário, todo o sofrimento, toda a dor, foi porque ama você, Paulo. Aleluia. Porque ama o Paulo, porque ama o Antônio, foi porque ama a Mara, Oh, Jesus meu. foi porque ama o Marcelo. É verdade. A palavra é pregada para todos. E é o Espírito Santo de Deus que tem o poder de convencer. Oh, glória! Glória a Jesus! Aleluia! Ele faz saber. É o Espírito Santo que tem este poder de entrar no coração do homem, de entrar na vida do homem, de colocar o homem em pé espiritualmente. É Deus quem tem o poder. Em nome de Jesus. É a autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Pedro olha e fala, vocês pensam que foi por nós? Alguma santidade nossa? Algum mérito nosso que esse homem está em pé, andando, glorificando a Deus? Foi não. Oh, meu Foi o Deus. nome de Jesus, o Nazareno. Verdade. A fé que vem através do nome de Jesus, o poder que vem através do nome de Jesus. Esse nome tem poder de levantar o homem paralítico. Esse homem tem poder de levantar o homem moribundo. Aleluia. A autoridade do nome de Jesus nunca perdeu seu efeito. É verdade. Eu creio. Nunca perdeu seu efeito. Oh, Que é um exemplo. Esse eu vi. Eu estava na igreja. Foi um contexto visual. Ou uma prova ocular, como diz, né, a polícia científica. Eu vi um testemunho ocular. Eu estava numa igreja. E o pastor ministrando a palavra. Uma igreja grande. E de repente caiu uma pessoa endemoniada, possessa por demônios. E contorce, rosna, desfigura o rosto. E aquela situação maligna. E de repente o pastor olha e fala assim, ó, cadê os obreiros da casa? Levanta as mãos. Os obreiros tudo levantou a mão.
Quem tem audácia em intimidade com Deus, vem aqui e manda esse demônio ficar de joelho. A casa assim de obreiro, ninguém se habilitou a vir. Assim, se os obreiros não vêm, está estendida a igreja. Alguns dos irmãos, igreja grande, cheia, tem a audácia e a autoridade para vir botar esse demônio de joelho. Ninguém do que estava engravatado levantou. Nenhuma irmã de coquinho na cabeça e vestido longo levantou. Meu Deus. Mas sabe quem veio? Um morador de rua. Um mendigo. Com a roupa rasgada, totalmente sujo, fedendo. Com um saco de lata preto nas costas, fazendo barulho. Com o chinelo arrastando. No meio da igreja, vai lá na frente. E olha para o pastor, pega o microfone, e o pastor diz: tem coragem? Ele diz: dá o microfone aí. Meu Deus. Aquele homem que não era crente, aquele homem que não estava na igreja, aquele homem que não tinha vida com Deus, mas tinha uma fé pura. Pega o microfone e fala assim: olha, se vai ficar, eu não sei, mas que eu creio no nome de Jesus, eu tenho. Em nome de Jesus, põe-se de joelho, demônio, puf. Meu Deus. Obreiros não tiveram capacitação. Olha aí. Crentes da casa do Senhor não tiveram ousadia. Mas entenda, não é por nós. Se algum dia você achar que só vai vir para Cristo quando você estiver pronto, esquece. Você nunca vai vir para Cristo. Se algum dia você falar assim: quando eu me preparar, eu vou para a igreja, esquece, você vai morrer sem Jesus. Se algum dia a pessoa fala assim: quando eu melhorar, quando eu passar por essa crise, essa fase, quando dias melhores, Deus sabe todas as coisas, esquece. Esse pensamento maligno, essas palavras malignas vão te conduzir ao inferno. Jesus disse: vinde como estáis. Não depende de nós. Jesus disse que sem Ele nada podemos. É Ele que nos amou e nos resgatou, nos escolheu. Aleluia. Toda graça, toda virtude, toda plenitude de Deus estava sobre a vida de nós no passado. Sem nós reconhecer, Cristo aflorou isso porque já nos amou e nos escolheu dos ventres da nossa mãe. Aleluia, meu Deus. Você acha que o Tony está aqui por quê? Você acha que o João Paulo está aqui por quê? Aleluia. A Mara está aqui por quê? O Marcelo está aqui por quê? Está porque foi escolhido desde o ventre da mãe. Está porque Jesus te olhou no ventre da sua mãe, grávida de você, e falou assim: esse é meu. Esse eu vou levar para o céu. Esse eu vou dar o meu Espírito Santo. Esse eu vou escrever o nome dele no livro da vida. Esse eu vou fazer um grande homem de Deus. Uma grande mulher de Deus. Aleluia. Sim, sem Cristo nada podemos. Poderoso. Sem Cristo nada podemos. É por isso que nós vemos hoje Jesus fazendo o impossível, Aleluia. salvando. É verdade. O milagre maior não é a cura, entendo, o milagre maior é ter a presença de Jesus em espírito e em verdade, se entregar a Cristo em espírito e em verdade, confessar a Jesus em espírito e em verdade. Glória. Quando reconhecemos Jesus perante os homens, a Bíblia fala que Ele nos reconhece perante o Pai que está nos céus. Obrigado, meu Deus. Que nós possamos entender que ser crente é realmente padecer, mas é glorioso, porque Deus é a vitória. Recebe em nome de Jesus virtude e graça. A Bíblia fala que os sacerdotes, os fariseus, os príncipes daquele tempo se invocaram, prenderam Pedro e João, foi para a cadeia, passou a noite na cadeia. Aí no outro dia começaram a pressionar: tem que parar de falar de Jesus que ressuscitou, tem que parar de pregar Jesus, esse negócio de pregar Jesus. Pedro olha e fala assim: mas vem cá, você acha certo eu deixar de obedecer a Deus para obedecer a você? Como posso pegar aquilo que eu vi e ouvi? E começam a falar com ousadia. Eles olharam e falaram assim: o que nós vamos fazer? Qual vai ser nossa atitude contra esses homens? Vamos deixar preso? Vamos matar? Vamos fazer o quê? Aí eles pararam para analisar e falaram assim: não dá. Porque o milagre que nós vemos, o que foi feito através da vida desse homem, esse homem era aleijado, 40 anos, todo mundo conhece esse homem, não dá para negar que foi feita uma ação miraculosa aqui. E se a gente prender eles, se a gente matar eles, esse povo vai correr atrás da gente. Porque o milagre através do nome de Jesus foi realizado. Solta esses homens. E falaram: vocês vão ser soltos, mas não quero ver vocês pregando o nome de Jesus ressuscitado. Sabe qual foi o versículo 31 para encerrar? Diz assim: ó:
E tendo orado, moveu-se o lugar em que todos estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram ainda mais com ousadia a palavra de Deus. Quanto mais persegue, mais Deus te usa. Eita, papaizinho. Quanto mais sofrimento passa, Mara, mais Deus te dá graça para ser levantada. Quanto mais dificuldades passa, mais Deus edifica a sua casa e a sua família. Aleluia, meu Quanto Deus. mais provações, mais batalhas espirituais, mais Deus te enche e te capacita para ser um homem de Deus. Glória a Deus. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui porque confiamos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Glorificado e meu Pai. bendito seja o nome do Eterno. Oh, glória. Que essa palavra possa entrar em nosso coração. E Amém. que nós possamos guardar e praticá-la, crendo na autoridade do nome de Jesus, que é todo poderoso para nos dar vida e vitória. Amém? Amém. Em nome de Jesus.